A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 21 de agosto. Proifes discute estratégias para fortalecer grupos locais de direitos humanos e ampliar a atuação das entidades sindicais. Novo livro lança um olhar sobre os ecos do autoritarismo no Rio Grande do Norte. Cartilha Digital EBTT reúne informações e orientações importantes para professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. A série Quem Cuida de Quem Ensina chega ao 5º episódio, ampliando o debate sobre a saúde e a qualidade de vida dos professores. Pesquisa da UFRN investiga a relação entre dor no pescoço e tontura. Atenção docente, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. O UFRN prepara aulões gratuitos para quem vai enfrentar o Enem. Ministério da Educação disponibiliza 9 cursos gratuitos sobre inteligência artificial para professores. Cartilha Digital da Saúde Docente reforça a importância do cuidado e da prevenção. E o Café com Letras recebe a escritora Maria Dorinha Queiroz de Medeiros em mais um encontro entre literatura, memória e cultura. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. E a gente começa o Jornal da Educação de hoje falando sobre um tema que está na base da própria ideia de universidade pública, a defesa dos direitos humanos. O Proifes Federação realizou uma reunião do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos com foco na construção de estratégias para fortalecer a atuação local das entidades sindicais. A proposta é ampliar a capacidade de organização dos grupos dos diferentes sindicatos federados, aproximando as discussões nacionais das realidades vividas em cada universidade e instituto federal. O debate parte do entendimento de que a defesa dos direitos humanos não deve aparecer apenas diante de grandes episódios de violação. Ela também está presente no cotidiano das instituições, na garantia da diversidade, no enfrentamento às discriminações, no respeito às diferenças, na liberdade acadêmica e na construção de ambientes de trabalho e de estudo mais democráticos. A reunião discutiu formas de estimular a formação de grupos locais, promover a troca de experiência entre as entidades e transformar o debate em ações concretas. A intenção é fazer com que as pautas de direitos humanos sejam incorporadas de forma permanente à atuação sindical, respeitando as particularidades de cada região e de cada instituição. O Adurne Sindicato participa desse processo de construção. E para falar sobre a importância de fortalecer essas iniciativas na base e sobre os caminhos discutidos pelo grupo de trabalho, nós ouvimos a professora Vilma Vitor, diretora do Adurne Sindicato. O GT é um grupo que discute questões estratégicas de todos os comportamentos humanos. O nome já deixa muito claro, é GT de Direitos Humanos. As pautas de comportamento não esteve durante muito tempo na luta sindical, mas diante do agravamento das relações humanas em todas as instituições, foi necessário se criar um grupo específico para discutir as questões de comportamento, ou seja, tratar de questões de gênero, de raça, de discriminação racial, de xenofobia, todos os comportamentos que são humanos, mas inadequados para a convivência harmônica social. A última reunião do Proifes deu uma direção para que os sindicatos pudessem estruturar-se e organizar também nas suas unidades grupos que tratassem dessas questões.
Porque, embora seja uma universidade, as relações que ocorrem na universidade são humanas e algumas delas são inadequadas à convivência harmônica do trabalho que se realiza nessas instituições. Então, é importante que nós estejamos atentos a todos os comportamentos que permeiam as relações que se passam dentro da estrutura universitária. Agenda da Educação. E discutir direitos humanos também exige olhar para a história, especialmente para períodos em que a democracia, as liberdades e os direitos foram colocados sob ameaça. É com essa perspectiva que chega ao público o livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte. A obra propõe uma reflexão sobre as marcas deixadas pelo autoritarismo na história potiguar e sobre como experiências do passado podem continuar repercutindo na vida política, social e institucional. O tema ganha importância no momento em que a defesa da democracia voltou a ocupar posição central no debate público brasileiro. Conhecer a história nesse contexto não é apenas recordar acontecimentos, é entender como determinadas práticas políticas se formaram, como atingiram pessoas e instituições e de que maneira suas consequências podem atravessar gerações. A obra também contribui para preservar memórias que nem sempre encontraram espaço nos registros mais conhecidos da história do Estado. E para apresentar a proposta do livro, falar sobre sua importância e sobre o que essa discussão pode ensinar às novas gerações, nós ouvimos a professora Ceissa Fraga. Esse livro é organizado por mim, Maria da Conceição Fraga, pelo professor João Maria de Souza Fraga e pelo professor Juan de Almeida. Nosso livro ele reúne 14 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da ESAM, da UFESA, ex-ESAM, da UERN e também professores da rede pública. Professor, inclusive, do RIF, do Instituto Federal, né, e são pessoas, profissionais, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Tudo isso para oferecer um cenário de o que foi o golpe militar no Rio Grande do Norte, dando continuidade ao livro que lançamos em 2024, dos 60 anos do golpe civil-militar no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse livro é dividido em 5 partes. As primeiras 4 partes são dedicadas para explicar quem foram esses atores, quem foram esses personagens que resistiram à ditadura militar, qual era o quadro político e social do estado à época, qual o cenário, então, que permitiu que aquela ditadura tenha se instalado e permanecido durante 21 longos anos. A última parte nós dedicamos a uma reflexão sobre e essa ditadura, e esse autoritarismo, ele acabou ou ele permanece na sociedade norte-riograndense? Então nós vamos mostrar, na última parte, que infelizmente a ausência de uma justiça de transição fez com que esse autoritarismo ainda permaneça nas instituições brasileiras. Então, nós temos capítulos dedicados a essa reflexão. O que está presente e que acontecimentos ocorrem na sociedade norte-riograndense que nos revela a presença desse autoritarismo. Então, convidamos todos vocês para, no dia 28 de agosto, no auditório da BCZM, da UFRN, participar do lançamento, que na verdade será um grande ato em defesa da democracia e em defesa da soberania do Brasil, dadas as ameaças que vêm ocorrendo hoje com as eleições para presidente do Brasil no ano 2026. Ameaças abertas do governo americano e também de elites brasileiras que, em conluio com esses americanos, tentam destruir a democracia brasileira. Então, eu convido todos vocês para, junto conosco, refletir sobre esses temas no dia 28 de agosto, às 8h30 da manhã. Jornal da Educação. Extra Classe. E a informação também é uma das principais ferramentas para quem precisa conhecer e defender os próprios direitos. Professores e professoras da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico contam com a cartilha digital EBTT.
O material foi organizado para reunir de maneira mais acessível informações importantes sobre carreira, direitos, regras funcionais e questões que fazem parte do cotidiano desses docentes. A carreira EBTT possui particularidades que nem sempre são de conhecimento de quem ingressa nas instituições federais. Por isso, a disponibilização de informações organizadas em um único material pode ajudar a esclarecer dúvidas, orientar decisões e fortalecer a participação dos professores nas discussões de interesse da categoria. A cartilha pode ser consultada sempre que o docente precisar esclarecer questões relacionadas à vida funcional. Você já conhece a mais nova cartilha digital do Adurni Sindicato? É o documento EBTT na UFRN. Quem somos? Um material que reúne informações sobre a trajetória, a estrutura e os demais desafios da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico no ambiente da UFRN e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A publicação contextualiza a criação da carreira, destaca conquistas históricas, como a isonomia com o magistério superior e o reconhecimento de saberes e competências. E ainda mostra a presença dos docentes do EBTT nas escolas técnicas vinculadas, colégios de aplicação, unidades de educação infantil, institutos federais e demais instituições da rede. Além de ser um registro histórico, essa cartilha também busca fortalecer o conhecimento sobre a carreira e construir para o reconhecimento do papel estratégico do EBTT na formação humana, científica e tecnológica do país. Você pode conferir a cartilha EBTT na UFRN Quem Somos na íntegra em www.adurne.org.br e nas nossas redes sociais em @adurnesindicato. E depois de falar sobre direitos e carreira, o Jornal da Educação volta a uma pergunta que precisa ser feita com cada vez mais frequência. Quem está cuidando de quem passa a vida ensinando, pesquisando, orientando e formando pessoas? A série Quem Cuida de Quem Ensina chega ao 5º episódio, dando continuidade a uma discussão que vai além do adoecimento individual. A proposta da série é olhar para a saúde docente a partir das condições reais de trabalho, da rotina acadêmica, da sobrecarga, das cobranças e dos horários que podem interferir no bem-estar físico e emocional. A cada episódio, especialistas ajudam a identificar riscos, compreender sinais de alerta e discutir formas de prevenção. O objetivo não é transformar o cuidado em uma responsabilidade exclusiva individual. É também chamar atenção para a necessidade de ambientes de trabalho mais saudáveis, políticas institucionais de prevenção e uma cultura que não naturalize o adoecimento de professores e professoras. E agora a gente acompanha o 5º episódio da série Quem Cuida de Quem Ensina. Chegamos ao último episódio da série Quem Cuida de Quem Ensina. Durante os programas exibidos, trouxemos reflexões acerca dos impactos do trabalho na saúde do docente, o adoecimento mental, a sobrecarga física e suas consequências e o processo de envelhecimento saudável do professor aposentado da UFRN. Ao longo das últimas semanas, conversamos com docentes especialistas nas áreas e, junto a eles, abordamos quais os cuidados necessários diante das problemáticas. Além de reforçar que o ensino de qualidade perpassa inegociavelmente pela saúde e qualidade de vida que o professor tem. Neste 5º e último episódio da série, conversamos com a psicóloga, docente situada na Facisa, em Santa Cruz, e diretora do Adurni Sindicato, Fernanda Gugel, para falar a respeito da saúde, dos direitos e da valorização da docência na universidade. A saúde do professor e da professora é, sem sombra de dúvidas, uma pauta que caminha pela solução coletiva no que tange decisões organizacionais e pela solução individual no que diz respeito aos cuidados pessoais com o docente. É sobre isso que vamos falar hoje. Quais as políticas podem ser implementadas em prol da saúde do docente? Como a universidade pode atuar frente a isso? E como o sindicato pode defender e buscar essas melhorias, compreendendo que isso é também um movimento político de transformação? Sobre quais políticas institucionais podem ser atribuídas, Fernanda pontua. Algumas possíveis ações, ligadas à saúde podem contemplar a redução e a melhoria da distribuição da carga de trabalho e da carga horária de trabalho, políticas institucionais de prevenção aos riscos psicossociais. Esses riscos psicossociais
que estão atualmente sendo debatidos e implantados nas organizações de trabalho, o combate ao assédio moral, sexual e outros tipos de violência, a oferta de serviços de saúde ocupacional para a pessoa trabalhadora, ou seja, ações de prevenção e monitoramento permanente da saúde, melhorias das condições materiais de trabalho e um trabalho que possibilite conciliar outras dimensões da vida e o trabalho. Atrelado a isso, Fernanda ressalta a importância da própria universidade agir diante das circunstâncias existentes, ofertando ao docente universitário condições de trabalho adequadas. A universidade ela tem um papel institucional e um papel central na saúde das pessoas trabalhadoras, das e dos docentes. Primeiro porque é o local de trabalho dessas pessoas e como local de trabalho ela define as condições de trabalho, a organização do trabalho e as relações que estabelecem nesse local, né? Sendo essas relações que podem ser promotoras de saúde ou mesmo fatores de adoecimento. E segundo, porque a universidade é uma instituição que produz conhecimento para a sociedade, inclusive conhecimento sobre saúde e sobre saúde da pessoa trabalhadora. Então, algumas ações da universidade podem ser, em primeiro, né, e eu considero muito importante, a prevenção, né, do adoecimento, ou seja, a evitação de todo e qualquer fator que possa levar ao adoecimento, além da criação de um ambiente institucional saudável, a oferta de cuidado e assistência e o monitoramento, né, de todas as condições e das pessoas, né, que trabalham ali. Ou seja, um papel de prevenção, de cuidado e de reintegração das pessoas trabalhadoras. Para finalizar, a dirigente do Adurne Sindicato, Fernanda Gugel, afirma o papel do movimento sindical na defesa intransigente da saúde e qualidade de vida dos nossos professores sindicalizados. Os sindicatos, eles têm um papel muito importante na defesa da saúde das docentes e dos docentes universitários, porque ele funciona como um mediador entre a experiência concreta da saúde, do adoecimento, e a luta coletiva pela transformação das condições de trabalho que podem produzir saúde ou adoecimento. Eu diria que a relevância do sindicato é enxergar esse fenômeno como uma questão coletiva e política, retirando o foco do sofrimento, do adoecimento, da saúde, do cuidado, como uma questão individual, pessoal, e principalmente colocando o foco no fenômeno como um aspecto coletivo, né? Então, cabe aos sindicatos lutar pela melhoria das condições de trabalho, negociar com a universidade e com o Estado por essas melhorias, pelas condições e pelos direitos da pessoa trabalhadora, defender a saúde, né, o direito à saúde como um direito coletivo, como um direito humano, e atuar na mobilização coletiva das e dos docentes pela luta em busca dessa saúde. Esta foi uma série de reportagens especiais produzidas como pauta integrante da campanha de 2026 do Adurne Sindicato. A universidade que queremos não nos adoece. Diversas atividades voltadas à temática estão sendo desenvolvidas pela entidade ao longo do ano, a fim de ecoar a luta por respeito, valorização e a garantia de espaços seguros e de qualidade para nossos docentes e, consequentemente, para todo o corpo acadêmico. Lutar pela saúde e qualidade de vida do professor é lutar para que a educação pública permaneça e seja eficaz na nossa sociedade. Agradecemos a você que ficou até aqui e convidamos a somar-se ao Adurne Sindicato nesta causa. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, pesquisa da UFRN investiga a relação entre dor no pescoço e tontura. Atenção docente, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. O UFRN oferece aulões preparatórios para o Enem. Ministério da Educação disponibiliza 9 cursos gratuitos de inteligência artificial para professores. Cartilha Digital da Saúde Docente reúne orientações sobre prevenção e qualidade de vida. Café com Letras recebe a escritora Maria Dorinha Queiroz de Medeiros. Não saia daí, a gente volta com esses destaques logo depois do intervalo. Estamos apresentando Jornal da Educação.
Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. E uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte procura entender melhor a relação entre dois sintomas que podem comprometer bastante a qualidade de vida: a dor no pescoço e a tontura. O estudo investiga de que maneira alterações na região cervical podem estar associadas à sensação de desequilíbrio e a outros sintomas relacionados à tontura. A região do pescoço possui estruturas importantes para a percepção da posição e do movimento do corpo. Quando há alterações nessa área, é possível que informações enviadas ao sistema responsável pelo equilíbrio também sejam afetadas. Compreender essa relação pode contribuir para melhorar a avaliação dos pacientes e, no futuro, auxiliar na definição de abordagens mais adequadas para quem convive com esses sintomas. E para explicar o que os pesquisadores pretendem investigar, quem pode participar e qual a importância do estudo, nós ouvimos Lucas Araújo. A tontura e a dor no pescoço são sintomas bastante comuns e podem interferir muito no dia a dia, dificultando atividades como trabalhar, estudar e até aproveitar momentos de lazer. Além disso, é relativamente frequente que essas duas queixas apareçam juntas no mesmo paciente. E é justamente isso que a gente quer investigar. Se a presença de dor cervical está associada a um quadro de tontura mais complexo, considerando aspectos como o funcionamento dos músculos do pescoço, a intensidade da dor e da tontura, além da presença de sintomas relacionados à sensibilização central. Podem participar da pesquisa pessoas com idade entre 18 e 59 anos, que tenham tontura há mais de 3 meses com diagnóstico médico, que tenham dor cervical há mais de 3 meses ou então que apresentem esses dois sintomas juntos. Não podem participar dessa pesquisa pessoas com diagnóstico de fibromialgia ou artrite reumatoide, que tenham histórico de cirurgia na região cervical ou então cirurgia ortognática, que tenham realizado nos últimos 3 meses tratamento medicamentoso para tontura ou para dor cervical, ou então que estejam realizando tratamento fisioterapêutico para essas condições. Ao final da avaliação, todos os participantes vão receber um relatório com os principais achados, além de orientações relacionadas ao automanejo desses sintomas. Por isso, se você se enquadra nesses critérios, nós te convidamos a participar da pesquisa. A sua participação é muito importante para ampliar o conhecimento científico sobre a relação entre esses sintomas e contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais adequadas de avaliação e tratamento. A sua participação também ajuda a fortalecer a produção científica da UFRN. Então, se você tem tontura, dor cervical ou os dois sintomas juntos, participe da nossa pesquisa. Será um prazer receber você. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurni Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11
11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Educação em Pauta. E para milhares de estudantes, a reta final do Enem é um período de revisão, expectativa e muita preparação. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai abrir as portas para ajudar quem está nesse caminho. Nos dias 9 e 10 de setembro, a UFRN realiza uma série de aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nos dias 9 e 10 de setembro, a UFRN realiza uma série de aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. As atividades farão parte da programação da Mostra de Profissões 2026. Os aulões serão realizados nos 3 turnos do evento e os locais e horários serão detalhados na programação oficial. A participação será gratuita e aberta a qualquer pessoa interessada, sem necessidade de inscrição. A ação é realizada em parceria com o Programa Complementar de Estudos do Ensino Médio, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Além das aulas, o PROCEM vai manter um estande durante a mostra para apresentar a trajetória do projeto e orientar os estudantes sobre as atividades de revisão. E antes mesmo da mostra de profissões, a preparação vai chegar às escolas. Entre os dias 24 e 28 de agosto, professores do projeto visitarão escolas estaduais de Natal e da região metropolitana. Nessas unidades, serão realizados aulões destinados aos próprios estudantes das escolas visitadas. A iniciativa também busca aproximar esses jovens da universidade, mostrar possibilidades de formação oferecidas pela UFRN e incentivar a participação na Mostra de Profissões. Agenda da Educação. E para quem já está do outro lado da sala de aula, uma nova oportunidade de formação coloca em debate uma tecnologia que já faz parte do cotidiano de professores e estudantes. O Ministério da Educação disponibilizou 9 cursos gratuitos sobre inteligência artificial para professores da educação básica. As formações estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do MEC, o AvaMec. Todos os cursos são autoinstrutivos, sem limite de vagas e sem data fixa para começar. Isso significa que professores podem fazer a matrícula e organizar os estudos de acordo com a própria disponibilidade. As informações abordam desde os princípios básicos da inteligência artificial até sua utilização prática no ensino fundamental e no ensino médio. Entre os temas estão o uso ético, criativo e pedagógico da IA, a inteligência artificial generativa, a criação e curadoria de cursos digitais, metodologias educacionais e aplicações da tecnologia na prática docente. As cargas horárias variam de 20 a 180 horas. A proposta é oferecer ao professor não apenas conhecimento sobre as ferramentas, mas elementos para refletir sobre como utilizá-las de forma responsável. No momento em que estudantes já utilizam inteligência artificial para produzir textos, pesquisa, resumo de conteúdos e resolver atividades, o desafio para a educação não é simplesmente ignorar a tecnologia, é entender suas possibilidades, seus limites, seus riscos e o papel que o professor deve ocupar nesse novo cenário. As inscrições podem ser realizadas diretamente na plataforma AvaMec. Mais informações também estão disponíveis no site do Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Extra Classe. E em meio a tantas mudanças, novas tecnologias, cobranças e responsabilidades, existe uma questão que não pode ser deixada para depois: a saúde de quem ensina. A Cartilha Digital da Saúde Docente reúne informações e orientações para ajudar professores e professoras a identificar fatores de risco e adotar medidas de prevenção. Ei, docente, sabia que o Adurne Sindicato agora conta com uma cartilha digital da saúde pensada para você?
Isso mesmo, o documento está disponível no endereço eletrônico www.adurne.org.br na parte superior do site. O material é produzido por alguns diretores da entidade em conjunto com demais especialistas da UFRN. A cartilha tem caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Nela abordamos as seguintes temáticas: ergonomia, saúde mental, saúde bucal, sono e vacinação e exames periódicos. Acesse a cartilha digital da saúde docente e compartilhe com um colega. Agenda da Educação. E a gente caminha para o encerramento do programa com livros, memórias, palavras e uma boa conversa. No próximo dia 26 de agosto, o Café com Letras promove mais uma edição, desta vez com a participação da escritora Maria Dorinha Queiroz de Medeiros. A iniciativa propõe um encontro entre autor, obra e público, criando um ambiente em que a literatura deixe de ser apenas uma experiência solitária de leitura e passa a ser também conversa, troca e convivência. O Café com Letras abre espaço para que o público conheça mais de perto a trajetória de quem escreve, as experiências que inspiram a produção literária e as histórias que existem por trás de cada livro. A presença de Maria Dorinha Queiroz de Medeiros também reforça a valorização da produção literária e da memória cultural potiguar. É o meu terceiro livro. O primeiro livro foi aos 70 anos, o segundo livro aos 75 e esse terceiro agora, quando eu fiz 80 anos, em outubro do ano passado. Os 3 livros têm alguns poemas simples, porque eu escrevo porque eu amo escrever, não é que eu seja uma sábia escritora. Esse terceiro livro é um pouco mais diferente, digamos que é um resumo das 8 décadas vividas. Tem a parte de poemas, tem a parte que eu consegui colocar assim, valeu a pena. Tudo que eu fiz no decorrer, as coisas mais importantes da vida que eu consegui realizar. Tem umas crônicas bem simples, algumas escritas há 30 ou 50, 60 anos atrás, e a última parte que são fotografias já da minha vida profissional, da minha vida de casada, com meus netos, com os filhos, meus irmãos e algumas irmãs. Conto com o apoio e a ajuda de todos vocês. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta! A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.